Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 22 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. Josué 22:1. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué 22:2. E disse: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Josué 22:3. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. Josué 22:4. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Josué 22:5. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Josué 22:6. Assim, Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas. Josué 22:7. Porquanto Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos da coém do Jordão para o ocidente. E, enviando Josué também às suas tendas, os abençoou. Josué 22:8. E falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas, com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Josué 22:9. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. Josué 22:10. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Josué 22:11. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Josué 22:12. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. Josué 22:13. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Josué 22:14. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna,
um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. Josué 22:15. E vindo eles aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo, Josué 22:16. Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para que vos rebelardes contra o Senhor. Josué 22:17. Foi-nos pouco a iniquidade pior, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Josué 22:18. Para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Josué 22:19. Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar fora o altar do Senhor, nosso Deus. Josué 22:20. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Josué 22:21. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel. Josué 22:22. O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, Israel mesmo o saberá, se foi uma rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos perserveis. Josué 22:23. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Josué 22:24. E, se antes o fizermos, foi um receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos dizendo, que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Josué 22:25. Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Josué 22:26. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício. Josué 22:27. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Josué 22:28. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam, a nós e às nossas gerações, então diremos, veja o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Josué 22:29. Nunca tal nos aconteça, que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje
nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Josué 22, 30. Ouvindo, pois, Finéias, os sacerdotes, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Josué 22, 30. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Josué 22, 30. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. Josué 22, 33. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Josué 22, 34. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ide, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Vejamos alguns comentários aqui sobre o capítulo 22 do livro de Josué, né? Então, o primeiro comentário diz respeito aos versículos, entre os versículos 10 e 34. Diz assim: com as mudanças para Siló, as 2,5 tribos do leste perderam o acesso direto à tenda da congregação, ficando separadas do restante de Israel pelo rio Jordão. Para evitar que se tornassem um pouco à parte, construíram um altar diante de Deus, como testemunho da sua unidade com as tribos do lado oeste do rio. Esse ato foi interpretado equivocadamente pelas tribos do oeste, pois pensaram que o grupo havia voltado às práticas idólatras e temeram que o julgamento de Deus sobreviveria a todos novamente, como quando pecaram em Peor ao cultuarem Baal. Seu zelo poderia ter acabado em tragédia, caso não houvessem seguido a instrução de Deus para lidar com conflitos ou com mal-entendidos. Assim, adiaram qualquer medida prática até que os fatos fossem esclarecidos. Bem, e com relação... Só tem esse comentário, na verdade. Bem, então, encerramos hoje a leitura do capítulo 22 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Procure ler mais sobre a palavra do Senhor, né? Existe disponível na Igreja Paz e Vida, na Avenida Bonocô e outras igrejas Paz e Vida, um curso de teologia, onde você vai aprender mais sobre a palavra do Senhor. Procure compreender mais, se aproximar mais dessa palavra, tá bom? Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro. E o meu canal, a leitura da Bíblia. Muito obrigada.